Mateus 24:14, e será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Essa palavra precisa ser compreendida. Esta manhã de domingo, eu quero ministrá-la aos vossos corações, primeiro ao meu, e dizer que, se você observar, todo mundo já recebeu a pregação do Evangelho e o fim ainda não veio. E alguém pergunta, mas será por quê? É porque não foi pregado este Evangelho qualificado que aí está dizendo. Evangelho do Reino. Para quê? Para testemunha a todas as nações. O que seria isso? Seria o fato de, em qualquer nação que tiver no mundo, aonde tiver um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, quando as nações, quando as pessoas olharem para a vida desta pessoa, e então vai servir esta vida como um testemunho de que esta pessoa é um discípulo de Cristo. A maneira como ela vive, a maneira como ela se porta, a maneira como ela trata de tudo nas áreas da sua vida, segundo a orientação deste Evangelho do Reino. E que seria o reino neste Evangelho? Seria o governo de Cristo na vida desta pessoa. Quando as pessoas em todas as nações verem discípulos de Jesus, não governado por si próprio, mas governado pelo Rei, que está no Evangelho do Reino, ou seja, quando as pessoas saírem da sua cadeira, da gestão da sua vida, do governo da sua vida, e permitir que Jesus Cristo, a bendita pessoa daquele que habita o Espírito Santo na pessoa, passar a sentar na cadeira do governo da vida desta pessoa, e então as nações vão olhar e vão testemunhar e vão dizer: a gente conheceu antes, quando ele ou quando ela governava a própria vida, mas agora houve uma mudança radical, houve uma metanoia, uma mudança de mente. Estava andando na direção oposta, resolveu fazer uma mudança de grau, e agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então as nações, as pessoas vão conhecer um povo chamado igreja, que não tem sobrenome e nem placas, como Cristo vê, olhando de cima para baixo. Ele só vê igreja no singular. Eu morri pela minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o estado do verbo novamente no singular. Esta é a igreja que Jesus vê. Infelizmente não é esta a igreja que os homens vê, que as religiões vê, porque às vezes a gente vê a nossa igreja, e tem pastores que chegam a bater no peito e dizer: na minha igreja assim e assado. Então já tem homens que têm igreja, precisam ir realmente para a cruz e não ter pecado, para poder bater no peito e dizer que tem uma igreja sendo construída como organismo espiritual e vivo na terra dos viventes. Olhe, esta palavra é uma palavra direcionada por Deus, com a liberdade que o Espírito Santo está me dando, meditando com raciocínio naquilo que foi lido. Porque o Evangelho do Reino precisa ser compreendido. O Evangelho, boa notícia, boas novas. Mas boas novas de quê? Boas notícias de quê? Agora, quando é este Evangelho do Reino, aí é boas novas de que tem boas notícias, de que tem um rei, e que tem um governo, e que ele reina, e que ele quer reinar sobre a minha e a sua vida. E agora não vivo mais eu, como disse Paulo, agora Cristo vive em mim. E este viver que agora eu vivo é pelo amor no Filho de Deus. Este é o Evangelho do Reino que será pregado em todas as nações, para testemunho delas. E então virá o fim. Deus abençoe o seu domingo, o seu dia, a sua semana. Um grande abraço do irmão Gildásio, aqui do Brasil.